fartura. Possuindo fartura. Olha que bênção, hein? Às vezes nós vemos aqui, tem umas mensagens mais, mais firmes, mais duras. Hoje o Senhor escolheu de nos presentear com a mensagem já mais aquebrantadora, renovadora, Possuindo fartura é o tema de hoje, Neemias, capítulo 9, versículo 25. Louvado seja o Senhor. Vai dizer assim: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? Queridos, então nós vemos aqui Esdras, ele falando do seu povo. Por mais que nós vemos o povo de Jerusalém passando por 40 anos no deserto, passando 70 anos no exílio babilônico, passando 400 anos no Egito, muitas das vezes a impressão que dá para nós é que esse povo só passou por vale, é que esse povo só enfrentou guerra, é que esse povo só sofreu. Mas não. Aqui Esdras, como nós estamos ministrando esses dias, ele está fazendo um compêndio, ele está fazendo um catadão, como dizem por aí, Ele está trazendo um pouco da história do povo de Israel. E o que ele está falando aqui, que houve uma época desse povo, que esse povo, ele possuiu e ele viveu fartura. Nesse versículo que lemos aqui, que será o versículo que vamos ministrar hoje, 3 pontos em cima desse versículo, repete 2 vezes aqui a palavra fartura. E quando nós vamos buscar o significado da palavra fartura, tem até a ver com o que o diácono ministrou da palavra de oferta aqui. Porque em hebraico a palavra fartura quer dizer ser abastado ou ter abastança. E é o mesmo que alguém possui fartura ou riqueza, ou ainda alguém que tem o suficiente de tudo que é necessário. Ainda também na plenitude de sua abastança, ou ainda quantidade de tudo que é preciso. Olha que tremendo, querido. Então, se você for ver bem, muitas das vezes nós passamos por lutas, por prova, mas nós estamos vivendo fartura. Por que nós estamos vivendo fartura, pastor? Porque não, essa frase final aqui, essa tipologia final aqui, ela cabe bem a nós: quantidade de tudo que é preciso. Então eu e você não tem faltado nada. O Senhor tem dado para cada um de nós tudo que é preciso. Às vezes passamos ali, parece que vai faltar, e quando vai ver, o Senhor vem e supre. Então, é lógico que o mais próximo e o mais correto de fartura quer dizer abundância. Então, é lógico, por isso que Cristo disse: eis que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, a abundância, o que é? A fartura. Então, Deus não quer que nós venhamos ter uma vida miserável. Não somos do evangelho da prosperidade, mas nós também não somos do evangelho da miséria. Somos do evangelho do equilíbrio, Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nós devemos ser prósperos e usamos esse próspero para abençoar o reino de Deus e abençoar o nosso lar. Ter uma fartura dentro da nossa casa, poder através do nosso lar, poder através da nossa casa, nós testemunharmos da grandeza de Deus para conosco. Quando as pessoas chegarem até nós e falar: eu olho para a sua vida hoje e comparar de quando você começou, eu vejo que você progrediu, eu vejo que a sua vida está muito melhor. E você vai dizer o quê? É o Deus da prosperidade. Não é o Deus que nós colocamos a prosperidade acima de todas as coisas, mas é o Deus que, quando vê que nós honramos a Ele nos prospera. Então, o texto vai começar dizendo aqui, a parte A do versículo, vai dizer o que aqui, tomaram cidades fortificadas e terra fértil. Então, o primeiro ponto para mim e para você é o que? Deus
vai nos dar cidade bem protegida e um lugar de fertilidade. Uma cidade bem protegida e um lugar de fertilidade. Então, ou seja, moradias, cidade, estado, protegidos, cuidado. O que o Senhor está dizendo aqui? Que em nome de Jesus, como está acontecendo no nosso estado, graças a Deus, nós temos um governo aí que é alinhado com a fé, é alinhado com a família, é alinhado com a liberdade, é contra a bandidagem. Então, o Senhor tem feito que isso se cumpra no estado. Nós estamos morando no estado de São Paulo. Bandido aqui não está tendo vez, né? Lógico, não na sua totalidade, porque sabemos que sempre tem ainda um caso ou outro aí, mas está tendo um esforço maior. Você vai ver as pesquisas que estão tendo aí, o índice de criminalidade tem diminuído mais ainda. E o que é isso? Porque nós oramos, porque nós clamamos, porque nós intercedemos, e Deus levantou ali um governador que verdadeiramente é alinhado com a fé, é alinhado com a família, que se preocupa em não permitir que o Estado venha ser entregue por narcotráfico. Então, isso é promessa do Senhor. O que estava acontecendo lá em Jerusalém? Eles estavam dentro da cidade, a cidade estava murada, a cidade estava cercada, agora eles tinham proteção, agora os exércitos podiam chegar e invadir. Não, se o exército chegasse, eles iam ter que guerrear para tentar entrar dentro da cidade, e nesse tempo eles teriam força para revidar aquela guerra. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nesse primeiro ponto, querido, que eu e você, Deus vai nos dar uma cidade bem protegida em um lugar de fertilidade. A terra que eles tinham era terra fértil, aonde eles colocavam a mão, dava fruto. Eles plantavam, eles moravam num lugar que os cachos de uva precisavam 2 homens para carregar. Então, eles teve um tempo de fartura sobrenatural na vida deles. E o que Deus está falando para mim e para você? Que esse mesmo tempo de fartura, o Senhor quer entregar na minha e na sua mão. Mas para isso, nós devemos continuar perseverando, acreditando, nos alegrando naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque, como fala lá em Filipenses 4,12, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos ali, quando ele estava escrevendo a carta para aquela igreja, aqui é um segredo para a prosperidade. Aqui é um segredo para nós termos fartura. É o que? Mesmo que eu possa estar passando por um momento de dificuldade, de necessidade, eu creio que meu Deus, Ele não está preso naquele ambiente. Ele não está preso naquele momento. Ele não está preso naquela circunstância. Como testemunhei aqui na hora do dízimo da oferta, eu estava vendendo lá. Na hora que eu estava vendendo pouco, a impressão que se dava parece que não ia chegar, que eu ia sair dali vendendo pouco. Mas é o que? Vem um peso, vem um ataque, mas o segredo é, no meio desse peso, no meio desse ataque, eu persevero, eu não desanimo. Imagine se eu estou vendendo pouco, ela diz, vou lá para a cozinha, vou sentar lá, hoje não vai dar nada. Ia dar aquilo que o inimigo queria. Mas mesmo ali oprimido, aquele peso espiritual, parece que eu não ia conseguir, mas eu continuei ali, no salão, indo lá, abordando um, abordando o outro, e Deus preparou um milagre. Então é assim também na nossa vida. Às vezes tem a dificuldade, estou trabalhando, estou fazendo as coisas, parece que tudo é tão difícil, parece que o dinheiro demora tanto para entrar, parece que tem uma certa dificuldade, porque o que fez esse povo chegar nesse nível que eles estão agora em Jerusalém com prosperidade? Todo o tempo que eles vieram. Teve tempo de desobediência, até que depois, semana que vem, vai focar um pouco sobre isso, o tempo que eles desobedeceram. Mas Esdras, em especial nesse versículo, ele quer focar o tempo da abundância que veio sobre ele. Ele começa a citar aqui N coisas. Ele fala sobre a cidade, ele fala ali sobre as terras, e agora na parte, no segundo ponto, na parte B do versículo, olha que forte. Na parte B ele fala, e possuíram casas cheias de toda a fartura. Então, ou seja, a casa deles tinha todo tipo de fartura, né?
Qual que ele vai falar depois? É o segundo ponto. Então ele vai dizer o que tinha na casa. Vinhas, sabemos que a vinha, que é o que fazia o suco de uva, naquela época, como até hoje, é caro, tinha em abundância. Olivais, que fazia o azeite, valor muito caro naquela época também, tinha em abundância. Árvores frutíferas, então uvas, suco de uva, vinhos, olivais, azeite, que era muito caro na época, árvores frutíferas, então tudo que precisava de árvores eles tinham. Então, ou seja, estavam vivendo uma fartura tremenda, não estava faltando nada, em abundância. Comeram, se fartaram e engordaram. Essa parte eu pego para mim já deu. Depois para a presbítera tá um pouco, né, meu Deus? Né? Mas a camisa aí também um pouco, né? Mas não muito, né? Então, ou seja, até engordar, eles engordaram, querido. Olha que bênção. Você vê aquela pessoa que está passando várias provas, você vê a pessoa no dia a dia, a pessoa magrinha ali e tal. Aí a pessoa começa a prosperar, começa a ter um trabalho melhor, começa a ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí você já vê que a pessoa começa a ficar meio gordinha, né? Começa a ficar. Aí tem que vigiar, já tem que cuidar para não engordar muito, né? Então eles estavam nessa fase. Então, ou seja, a fase das vacas magras tinha passado. Em nome de Jesus também, querido, na nossa vida, a fase das vacas magras vai passar. Vai chegar a fase da abundância. O tema de hoje, possuindo fartura, vai chegar o momento da fartura, da abundância, da prosperidade. Nós vamos viver o melhor para nós. Mas o segredo para isso é o que fala em Filipenses 4,12. Eu sei também viver em abundância, como também como também todas as coisas estou instruído. Ou seja, ele tinha aprendido, o Senhor tinha ensinado a ele estava instruído. De quando estava passando dificuldade, fala, não, essa dificuldade é momentânea, essa dificuldade vai passar, depois vai vir a prosperidade, depois vai vir a abundância. Então, nós temos que trazer isso para a nossa mente. Instruído tanto a ter fartura, como ter fome. Então, ou seja, tem pessoas que estiveram na igreja e passavam um período de dificuldade, de fome, a pessoa desvia. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu que o Evangelho, ele também vai permitir você passar dias maus. O Evangelho vai permitir você passar dias de dificuldades. Por quê? Para Deus testar o nosso caráter, para Deus provar a nossa fé, para ver que cristão que nós somos, se nós buscamos ao Senhor pelo que Ele tem que dar, ou se nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele já nos deu, que foi a nossa salvação. E como eu sempre falo aqui, a palavra salvação no seu original do grego é sozo, que é um compêndio de saúde, paz, prosperidade, alegria, abundância, tudo junto. Então, se eu tenho sozo na minha vida, eu tenho que entender que se a prosperidade ainda não chegou, ela vai chegar. E quando ela não chega, o que eu faço? Pastor, eu continuo adorando, continuo buscando, continuo me enchendo, continuo me fortalecendo em Deus, continuo dando glória, honra, exaltação a Ele, porque eu sei que vai chegar, segundo ponto. Nossas casas vão ser cheias de fartura, ao ponto de até engordarmos. Olha que bênção, aleluia, Jesus. A bênção vai vir sobre a nossa casa, querido, vai vir a fartura, vai acabar o tempo de pedir gás emprestado, vai acabar o tempo de ter que, igual até a pastora me corrigiu, que eu não lembrava bem, quando eu dei o testemunho a semana passada, aí na quinta, né, que nós tivemos que queimar lenha, né, algumas madeiras ali para cozinhar. E agora ela me falou, é verdade, mas na verdade ela com o Michael, né, Tadinha, e a Michelle, né? Porque na verdade eu estava fazendo um teste para entrar na Marabras. Então eu estava dormindo no hotel, almoçando, jantando, para você ver. E graças a Deus, Deus deu sabedoria para a pastora na época. Porque se tivesse bem, podia ficar meio revoltado. Ah, o bonitão está lá no hotel, lá, tomando café da manhã, almoçando e jantando no hotel, no lugar de treinamento lá, no refeitório que tem lá na central de logística lá, e nós estamos aqui, ó, comendo comida esquentada através de um pedaço de madeira. Mas aqui já entra um outro foco também da família. Às vezes a mulher, às vezes o marido, um tem que sacrificar para o outro, para que lá na frente, através da prosperidade que vai vir sobre ele, vai vir sobre ela, a prosperidade vai vir sobre ela, vai vir também sobre ele. Então, às vezes, é necessário ter um esforço. Às vezes é necessário um pagar mais um preço aqui, o outro pagar mais um preço lá, para lá na frente experimentarem a prosperidade e a abundância junto. É igual eu falei nos primeiros salários que eu tive lá. Falei, minha mulher, quais as contas que tem aí?
Tem isso, tem aquilo outro. Eu falei, o que mais? Não, é só isso aí. Falei, me dá aqui, deixa eu pagar tudo. Pega esse dinheiro aí, você ia pagar e faz o que você quiser. Ela falou, mas quando você recebeu, então, ou seja, a época da abundância chega. Mas o segredo é que enquanto a abundância não chegou, eu vou glorificando. Enquanto a abundância não chegou, eu vou acreditando. Bem sei passar necessidade, como sei também viver com abundância. Também sei viver no momento da escassez, sei viver no momento da bênção, da prosperidade, do melhor de Deus. Então o segredo é eu não deixar ser levado pela circunstância. Porque, na verdade, eu e você, nós somos humanos. Somos sujeitos a falhas. Não somos. Por mais que nós temos a presença de Deus em nós, mas muitas das vezes quando nós somos provados, nós acabamos meio que definhando na fé em certos momentos, certas horas, certos minutos, certos dias da nossa vida. Mas por isso, e aí que está o segredo que muita gente não entende. Por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Porque Ele sabia que nós não iríamos ser 100%. Ele sabia que nós não iríamos ser 24 horas por dia cheios de fé. 24 horas por dia crendo no sobrenatural. Não. Tem horas do dia que vem o medo. Tem horas do dia que vem a inferioridade. Tem horas do dia que vem a tentação. Tem horas do dia que vem a ira. Tem horas do dia que vem N coisas. E quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Pôr no altar do Senhor. Falar, não, meu Cristo já morreu por mim. Se eu errar, eu peço perdão e Ele me perdoa. Se eu me sentir fraco, eu me coloco na presença dEle e Ele me fortalece. Se eu estiver ali cabisbaixo, Ele me coloca de pé. Por quê? Por isso que Ele morreu por nós, querido. Primeiramente, o ícone maior da morte dEle foi a nossa salvação, a eternidade. Isso não tem preço. Isso foi o foco maior. Mas Ele é tão bom, tão poderoso, que com tudo isso, Ele não nos deu só a salvação. Filho, agora você vai ser salvo, vai viver a vida toda miserável ali, ó, rastejando, para depois então você ir morar no céu. Não, Ele não tinha a filosofia dos franciscanos. Não, tem abundância, tem a prosperidade. O que Deus quer para mim e para você? Que nós venhamos ter simplesmente o equilíbrio. Tanto sem viver com escassez, tanto sem viver com abundância. Já notou que tem crente que, tipo assim, na escassez ele até consegue viver bem. Ele vai jejuando, orando, indo para o monte, clamando, vindo na igreja, e é uma bênção. Ele continua firme. Mas se ele tiver abundância, aí é a hora que já para de vir no culto, começa a vir no culto cada 15 dias, cada uma semana, cada um mês, e quando vai ver, está longe do caminho. Por quê? Porque não aprendeu a viver com a abundância. Então, o que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipe aqui, aprendam como eu aprendi, viver na escassez, viver na abundância, mas nesses dois níveis de vida, eu nunca saí do caminho do Senhor. Isso é sinal de amadurecimento espiritual. Isso é sinal que nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha em estágios, em níveis em nossa vida, e nós temos que estar preparados para seguir, para caminhar, para prosseguir, para ultrapassar a cada um desses níveis. Quantas das vezes o inimigo, ele não tenta colocar a dúvida, o medo, a tristeza, a decepção, a frustração em nossas vidas? E uma coisa que nós temos que aprender, isso não vai acabar. Enquanto Jesus não voltar, isso vai ser até a eternidade chegar. Que bom seria se todos os dias nós acordássemos com aquela fé sobrenatural, com aquele ânimo. Mas tem dias que nós acordamos mais cansados, movidos muitas das vezes pelo esforço do trabalho. Muitas das vezes acordamos mais cansados devido a pouca hora de sono. E coisas mais, sem falar o lado espiritual, que muitas das vezes somos atacados, porque assim como o nosso Deus não dorme, graças a Deus, o cão também não, né? E ainda bem que o nosso Deus não dorme, né? Porque o cão parece que tem vezes que ele faz hora extra, né? Às vezes você está cansado, tudo você vai dormir. Daí no sono, que é para você descansar, você sonha que está trabalhando. Com misericórdia, Senhor. Você prova, né? Ou senão no sonho, você vai descansar, você vai dormir, sabe, quando você está dormindo, tem um pesadelo lá, uma brigaiada, uma confusão, alguém te perseguindo, aquela guerra. É acidente de carro, alguém quer te matar, já tem que.
acordar e já levantar em guerra, levantar em batalha, repreendendo, expulsando, mandando embora. Então o que é? E quando Jesus voltar, vai ser assim, querido. Às vezes parece que o Senhor permite um bálsamo, o Senhor permite ali uma leveza para poder respirar um pouquinho. Daqui a pouco é guerra de novo e assim nós vamos. Mas por quê? Porque nós estamos crescendo na fé. Mas por quê? Porque o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos capacitando para sermos guerreiros e guerreiras do Senhor. Para que todos nós, todos e não todos só no mercado e no café da manhã, né? Só por broca branca eu passo mescal. Então nós temos que entender isso, que todos nós, na língua portuguesa, essa palhaçada de todos, pega um professor de português, vai explicar, quando você fala todos, na língua portuguesa, está incluindo o homem e a mulher. Quando fica essa conversa furada, de demoniado aí, todos, isso daí está distorcendo o português. E quem é profissional da língua portuguesa fala que a pessoa especial, a pessoa que faz a leitura labial, ou até mesmo a pessoa que precisa de libras, para ela tem uma dificuldade maior com esse tipo de ideologia, vai atrapalhar ela no seu entendimento. Então, para você ver, eles falam que eles querem inclusão. Mentira, no meio da inclusão, eles fazem a desinclusão, a divisão. O Senhor já trouxe aí para dar um cajadinho nessa esquerda perturbada, né? Então, queridos, entendamos, todos nós vamos ser forjados. Todos nós vamos ter luta, mas em cima desse ponto ainda, o que nós temos a aprender? Gratidão. Uma das coisas que o inimigo muitas das vezes usa nas pessoas, em cada um de nós, é a ingratidão. É o velho Adão que está aqui, impregnado em nós. Nós temos uma tendência de olhar com um olhar diminutivo e desvalorizador naquilo que nós conquistamos depois que nós temos. É o carro do sonho. Teve um carro, passou 6 meses. Esse carro, não sei que fosse melhor. Sonho do casamento, teve um casamento, nossa, mas que casamento dá dor de cabeça. Sonho com o filho, eu queria tanto ter um filho. Aí quando o filho começa na madrugada chorando, soltando, soltou a barriga, vomitando, esse menino. O sonho tem um preço. Tudo aquilo que nós queremos conquistar não vai vir de graça. Depois que nós tivermos, vai ter o quê? A manutenção do sonho. O sonho, ele pode vir pronto muitas das vezes, mas na maioria das vezes nós vamos ter que manter aquele sonho para poder termos ele. Nós queremos que o sonho venha e ele venha ser o melhor de todos os sonhos. Não. O sonho de hoje, às vezes não vai ser o sonho de amanhã. Por quê? Porque amanhã o Senhor já nos deu, como nós temos, uma visão de águia. Então aquilo que era sonho hoje, amanhã, hoje, melhor dizendo, é só a realidade. Para amanhã, o Senhor tem o melhor para nós. Então isso não é ganância, isso é visão de águia. O Senhor me abençoou hoje, eu sou grato pelo que Ele me deu. Obrigado pelo carro, obrigado pela casa, obrigado pela esposa, obrigado pelo filho, obrigado pela igreja, obrigado pelo lugar que o Senhor me deu. Mas eu creio, Pai, que amanhã vai ser melhor. Porém, eu não menosprezo aquilo que o Senhor me deu. Eu agradeço, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho uma casa melhor, hoje eu tenho um veículo melhor, hoje eu tenho uma moradia melhor. Hoje o Senhor tem me dado uma condição melhor. Então aprendamos também a ser grato pelo tempo de fartura. E falando de fartura também, querido, nós temos que aprender a administrar o tempo de fartura. Quando nós falamos isso, nossa mente já é levada lá quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes. O que ele faz depois que todo mundo come e depois que todo mundo se farta? Ele fala para recolher o que sobrou e pôr no cesto. Possivelmente, aquele menino que deu 5 pães e 2 peixes, ele virou um padeiro ou um dono de peixaria. Porque se foi ele que deu 5 pães e 2 peixes, nada mais justo que devolver para ele o que sobrou. Então, ou seja, já que a palavra de oferta abençoada, aquele dízimo abençoado, tudo que você entrega na mão do Senhor, o Senhor vai devolver para você multiplicado. Era o que ele tinha. Alguns dizem que aquilo lá possivelmente seria o lanche da tarde dele. O menininho era bom de boca, né? 5 pães, 2 peixes, comia bem, né? Mas ele entregou o café dele.
Porque o menino era bom nem nada, com certeza, ele era esperto, ele só matemática, um menino de muita fé. Falei, não, vou entregar para Jesus, porque eu sei que vai fazer um milagre. Por menos 5 pãozinhos, 2 peixes, está garantido, cai e devolver. E quando eu creio que o reino de Deus, ele não tira de nós, mas ele devolve em dobro, porque o dono do reino é Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, eu sempre vou receber multiplicado aquilo que eu entrego no altar de Deus. Por isso que ele ordena que nós entregamos a ele 10%. É igual a história do William Colgate, né? O homem começou com 10, 20, 30, no final da vida dele, ele terminou a vida dele dizimando 90% e os 10% sustentavam ele de uma forma poderosa, prosperidade tremenda. Tanto que a Colgate existe até hoje. É lógico que depois ele vendeu a Colgate, não são mais os mesmos. Mas a bênção de Deus estava tão grande sobre ele, sobre o fundador daquilo, que até hoje é uma marca de renome. A Colgate é a melhor pasta de dente que tem. Por quê? Porque foi baseada numa firmeza, diferente de outras marcas, né? Essa semana eu estava vendo lá a história da Coca-Cola, misericórdia, só o sangue do Cordeiro. Diz que no começo dela só vendia em farmácia, na verdade era um xarope, era como se fosse um, lembra daquele lá que tomava, esse tempo atrás parou também, que biotônico Fontoura, foi detectado que tinha teor de álcool lá, e foi detectado tendo tirado as partilheiras. Era semelhante à Coca-Cola, naquela época foi detectado que tinha cocaína, né? Se alguém quiser processar, tem como já está no YouTube, um monte desses aí. Então, depois eles fizeram o quê? Aquilo que era, por isso que é coca, né? Derivado. E depois que eles tiraram da farmácia, eles colocaram gás. E mostra na história da Coca-Cola lá, queridos, que teve várias circunstâncias que eles falaram, até fechar contrato. Na época da Segunda Guerra Mundial, estava faltando açúcar. Então, vários lugares, várias empresas, elas tiveram que reter o nível de açúcar nos seus alimentos, porque estava faltando açúcar, devido à guerra. Mas a Coca-Cola, ela foi isenta do açúcar, porque sabemos que no refrigerante o nível de açúcar é muito grande. E na Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Coca-Cola, ela foi isenta, ela continuou com o nível de açúcar. E devido a isso, uma parceria com o governo que eles fizeram, todo soldado, em qualquer lugar que eles estivessem lá, a Coca-Cola era servida para eles centavos, não recordo o valor agora. E com isso, ela pegou ali uma força muito grande como o refrigerante da nação. Aí pegou aquele nome como se fosse um refrigerante patriota, mas na verdade ao contrário, foi sonegado, foi facilitado para eles ter açúcar, sendo que várias outras áreas do mercado não tiveram, então, ou seja, tiveram facilidade. Outra coisa que fala também na matéria, que houve várias escolas que eles fecharam contrato com as escolas. As escolas só podiam vender refrigerante da Coca-Cola. Um dia uma mulher que era nutricionista, ela queria servir sucos para as crianças lá, para trazer uma melhor saúde, e a própria diretora relatou para ela, nós não podemos, porque essa rede de escola tem um contrato com a Coca-Cola, nós podemos vender Coca-Cola. Mas por que esse comparativo? Olha a diferença, quando é algo fundamentado na fé, e algo quando é fundamentado fora da vontade de Deus. Até porque o fundador, segundo a história lá, não era ninguém ligado à fé cristã. Então, nós temos que entender que quando nós estamos servindo a esse Deus, dono de toda a prosperidade, nós sempre vamos passar para as pessoas o melhor e vamos viver o melhor. Então, entendamos, nós fomos chamados também para vivermos possuindo fartura. Mas para nós vivermos uma vida possuindo fartura, nós temos que quebrar aquele mito, quebrar aquela regra do mundo, quebrar, para lembrar a palavra que o pessoal fala aí, costume, vamos pôr como costume. Já notou que se você encontra com a pessoa, a maioria das pessoas do mundo, ela tem aquela mente cauterizada pelo pessimismo. E se bobear, até nós somos pessimistas também, nós temos que sempre estar lutando contra. Porque às vezes a pessoa não chega ali, rapaz, mas essa é uma semana, hein? Nossa, semana de luta, né? Falar de luta tudo bem, que a luta vai ter mesmo. Mas vai ser semana de luta, vai ter vitória, vai acontecer cada luta, cada batalha. Sou, rapaz, mas você está tendo agora até tufão no Brasil, né? Também, né? O principal, nós estamos aí na nossa direção, né? Mas amém. Até tufão, né? Esse mundo não vai para frente mesmo, não. Se a pessoa falar isso de certa forma,
tá? Ele vai estar até meio bíblico, né? Porque a tendência desse mundo é piorar cada vez mais, né? Mas, porém, que aqueles que estão servindo a Jesus, por mais que o mundo piore, nós vamos ser protegidos, nós vamos ser guardados. O Senhor vai nos proteger, e no dia que esse mundo não tiver mais jeito, Deus vai falar: filho, chega, vai nos trazer, vai nos levar, melhor dizendo, para a glória. Então, nós descansemos, querido, que no meio da dificuldade, da falta, o Senhor vai prosperar o seu povo. Lembra lá no Egito? Quando deu fome, Deus fez o quê? Levou a família de José para o Egito. Quem estava lá? José. Ele tinha sido levado como perseguido. Aquele que era perseguido se tornou o provedor da sua própria família. Então, às vezes, a perseguição que vai vir contra nós é um meio de nos tirar do comodismo. O senhor me lembrou agora daquela ilustração, creio que já com a direita de Igreja Cátia já escutou, que o pastor não falava bastante. Mas lembra daquela história que o sábio estava andando com o seu aprendiz e chegou numa casa muito pobrezinha, a casinha caindo aos pedaços, e uma família muito pobre, e lá eles tinham uma vaquinha que dava leite para eles poder usar para casa, vender, fazer alguns queijos, algumas coisas lá, e conseguir ter um pouquinho de renda para sobreviver. Eles passaram ali, viram a situação daquela família, ganharam até um queijo, não era um mineiro, mas ganharam um queijinho, e foram embora. Quando chegou no meio do caminho, o mestre falou, o sábio, o mestre falou para o seu aprendiz: está vendo aquela vaca? Estou vendo, meu mestre, é o único sustento que aquela família tem, né? Isso, é mesmo. Vai lá perto dela, por favor. Aí o aprendiz foi, encosta a mão nela, deixa bem pertinho desse barranco aí. Mas por que, mestre? Não, faz o que eu estou falando. Vai falar, agora empurra com força. Ele empurrou, coitadinho da vaquinha, morreu a vaca. O aprendiz olhou assim: mestre, não, o senhor fez? Vamos embora. Daqui a alguns anos você vai entender o que eu estou falando. Eles foram embora. Passou alguns anos, eles voltaram para aquele mesmo local. O aprendiz, que agora já estava quase sendo um mestre, ele chega naquela mesma localidade e o aprendiz fala: mestre, cadê aquele povo, aquela casinha simples, né? Será que mudaram daqui? Olha que casa bonita, que lugar grande, plantações, né? Nós vamos lá tomar um café, vamos conversar com aquela família, quem sabe ela nos fala, né? Onde foi parar aquele pessoal. O mestre sabia o que tinha acontecido, mas, né, na simplicidade dele. Quando chega lá, conversando com a família, deram um bom café para eles, tomando, escutando. Falou assim: viu, deixa eu falar para vocês, há anos atrás nós passamos aqui, havia uma família muito pobre aqui, que tinha só uma vaquinha, e vivia numa situação muito precária. Vocês lembram deles? Aí ele falou assim: não, mestre, essa família somos nós. É que eu não sei o que aconteceu, logo depois que o senhor passou aqui, a nossa vaquinha caiu no barranco lá, e se acabou a vaquinha. E nós vivíamos só do leite daquela vaca, não fazíamos mais nada. Por que aquela vaca morreu? Nós fomos obrigados a começar a trabalhar na agricultura, começamos a ter que fazer outras coisas para sobreviver. E com isso nós começamos a prosperar e conquistamos tudo isso que nós temos. Hoje minha esposa até está mais bonita, eu também estou mais gordinho, né? Bate até com o tema de hoje aí, com a parte, estou até mais gordinho, por isso que de repente o senhor nem reconheceu a gente, mas somos a mesma família. A horta grande que temos aqui, a plantação grande que nós temos aqui, ó. Hoje nós vendemos verduras, vendemos frutos para outras cidades, estamos muito bem. Aí eu falo: que maravilha, eu fico feliz por vocês, que bom. Tomaram um café, se despediram da família e foram embora. Quando chegou no caminho, o aprendiz falou: mestre, agora eu entendi. Foi por isso então que o senhor pediu que eu empurrasse a vaca para cair lá naquele barranco? Justamente, meu filho. Agora, além de aprendiz, você já está entrando no nível de mestre. Porque o que eu queria ensinar para você naquilo lá? Porque às vezes Deus quer que nós venhamos tirar coisas da nossa vida que está nos prendendo a uma paralisia de não avançar, de não progredir, de não ir além. Às vezes nós estamos com aquela visão pequena e Deus fala: filho, eu quero te dar o grande, mas enquanto você continuar com essa vaquinha aí, você não vai sair do lugar. Eu quero te dar a fartura, eu quero te dar o melhor, eu quero te dar a abundância, mas larga a vaquinha do lado e segue com a visão que eu te dei, que é algo muito maior do que você pode imaginar. Terceiro e último ponto. Louvado seja o nome final. Último versículo, última vírgula do versículo. Pela tua grande
bondade, pela tua grande bondade. Terceiro e último ponto. Não venhamos esquecer nunca que nunca foi por nós, mas sim sempre por Ele. Nunca foi por nós, sempre por Ele. É lógico que vai ter o nosso esforço, é lógico que vai ter o nosso acordar cedo e dormir tarde, é lógico que vai ter a nossa questão de fazer os cálculos das contas, ver o que eu posso gastar, o que eu não posso. Mas acima de tudo isso, querido, se a forte e poderosa mão do Senhor não estiver sobre a nossa vida, nada vai acontecer.